Nós chegamos ao último ponto desse estudo, uma reflexão sobre esta carta de Paulo à igreja de Filipos. Lembrando ali que Paulo estava preso em Roma, e ele escreve então esta carta cerca de 60 a 62 depois de Cristo, e ele escreve esta carta 10 anos depois da fundação daquela igreja. Então ali 10 anos em que ele esteve na igreja ali em Filipos, plantou aquela igreja, aquela comunidade, e ali depois de 10 anos ele escreve então esta carta à igreja de Filipos. É uma carta de grande exortação para as nossas vidas, para as nossas igrejas, grande exortação. O título desta carta é alegria. Mesmo Paulo passando por tantos problemas, sofrimentos, provações, castigos, surras, prisões, e mesmo assim esta carta irradia alegria. E mais uma vez, aqui no capítulo 4, Paulo ele roga aqueles irmãos, exorta aqueles irmãos para que eles permanecessem unidos. Assim como no capítulo 1, versículo 27 ao 30, ele pede para que aqueles irmãos vivam pela fé, vivam unidos, vivei, unidos ali em um só espírito. E ele diz aqui então no versículo 2, para que duas irmãs ali daquela igreja, que provavelmente estavam em contendas, ou estavam levantando contendas também, elas estavam desunidas, e provavelmente separando alguns grupos da igreja. Então, Evódia e Sintique eram duas mulheres que provavelmente estavam ali demonstrando desunião, demonstrando conflitos, e provavelmente a igreja estava sofrendo com essa situação, com esta circunstância. E então o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele diz: pensem concordemente no Senhor. Então a palavra concordemente é: pensem em igualdade, pensem em semelhança, tendes o mesmo pensamento no Senhor. Então o apóstolo Paulo exorta aquela igreja e exorta a mim e a você também, as nossas igrejas, para que permaneçam unidos. É claro que há pessoas de variados gênios, variadas características, variadas idades nas nossas igrejas. Mas o apóstolo Paulo diz que deixem as diferenças de lado e pensem concordemente no Senhor. Reflitam sobre a semelhança de vocês no Senhor. E ele cita aqui também no versículo 3, um companheiro, um fiel companheiro de jugo, não apresenta o nome, mas ele estava auxiliando aquelas mulheres. Então, o apóstolo Paulo pede para que ele continue auxiliando aquelas mulheres, não só as mulheres, mas também toda a igreja, para a união, para a unidade, e também para que eles estivessem permanecendo na fé. Permaneçam na fé, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, e também Clemente e os demais cooperadores meus. Então havia ali na igreja muitas pessoas, homens e mulheres, que estavam militando, que estavam trabalhando na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo exorta então que deixem as suas diferenças de lado e pensem no Senhor, e assim também as nossas vidas. Pensemos no Senhor, nosso alvo é Cristo. Deixemos as nossas diferenças de lado
assim como eu já disse, cada um tem um pensamento, tem uma característica, mas no Senhor, para que pensemos semelhantemente, concordemente no Senhor. Versículo 4, o apóstolo Paulo pede para que eles se alegrem, apesar destas circunstâncias na igreja de Filipos, apesar das circunstâncias que nós enfrentamos nas nossas igrejas, ou venhamos a enfrentar, a alegria está no Senhor. Assim como eu disse na semana passada, o apóstolo Paulo não diz, alegrai-vos em Paulo, alegrai-vos em Pedro, ou alegrai-vos em Silas. Não alegrai-vos no obreiro, alegrem-se no Senhor. Ele é o nosso maior referencial. Seja a vossa moderação, sejam moderados, sejam exemplos, sejam modelos para a comunidade, para a cidade, onde quer que nós estejamos. Perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor tem duas conotações, dizendo que o Senhor está próximo de nós, Ele está em nosso meio, e Ele está também próximo da sua vinda. Então, essas duas características. O Senhor está próximo, porque o Senhor está aqui hoje, irmãos. O Senhor está aqui, próximo de nós. E perto está o Senhor, porque Jesus Cristo, a qualquer momento, Ele pode retornar. O apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos para que não andem ansiosos. Não andeis ansiosos, preocupados, em exagero. Sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, a sua súplica, as suas ações de graças, as suas orações. Em que pensar? Versículo 8. Então, o que deve habitar as nossas mentes? Não era para aqueles irmãos focassem nas contendas. Aqueles irmãos não deveriam focar em outras coisas externas, mas focar em coisas que trouxessem crescimento espiritual. E ele faz então uma lista, aqui neste versículo 8, tudo que é respeitável, puro, amável, isso ocupe o vosso pensamento. Entregamos tudo nas mãos do Senhor, entregamos a direção das nossas vidas, e que isso redunde em louvor, em glórias a Deus. E o apóstolo Paulo também, finalizando a sua carta, ele agradece aqueles irmãos, permanecendo na fé, permanecendo sempre na esperança. Então ele diz aqui, do versículo 10 ao versículo 13, que ele aprendeu a viver contente, feliz, alegre, em toda e qualquer circunstância. Então não é a circunstância que vai delimitar se eu adoro a Deus, se eu louvo a Deus, se eu busco a Deus. Não é a circunstância, não são as situações, mas o fato de Ele ser o nosso Deus, mesmo nas situações, mesmo nas circunstâncias, Ele é o nosso Deus. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui: já vivi toda experiência, todo tipo de experiência. Já passei fome, já tive escassez, já passei frio, já passei momentos, todos os momentos da vida. E no versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece diante de todas as situações, diante de todas as circunstâncias, é Cristo. Ele me fortalece, Ele te fortalece, mesmo nas circunstâncias, mesmo nas situações mais adversas. Do versículo 14 em diante, ele agradece aqueles irmãos,
Irmãos, vocês foram abençoadores para o meu ministério, para a obra missionária. Não me ajudaram não uma vez, mas 2 vezes, o suficiente, uma provisão abundante na minha vida. Esse não era o foco do ministério do apóstolo Paulo. O foco do ministério do apóstolo Paulo eram as pessoas, eram os irmãos. E quando nós estudamos, no decorrer desta carta, e os irmãos também estão estudando na escola dominical, a preocupação do apóstolo Paulo sempre foi as pessoas. Sempre foi as pessoas. Mesmo ele dizendo, eu queria estar com vocês, eu queria permanecer com vocês, mas é melhor estar com o Senhor, com toda certeza. O meu desejo é estar com vocês, mas no momento que o Senhor quiser me recolher, eu estarei melhor, que é com o Senhor, dizia o apóstolo Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vivia por Cristo, ele exalava Cristo, ele era um missionário de Cristo, ele era uma carta de Cristo dentro daquela igreja, A sua vida já era uma carta, por mais que ele escreveu esta carta, esta epístola, mas a vida dele era muito mais do que uma carta. E ele diz então aqui no versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então havia um irmão lá da igreja de Filipos, que trazia toda a comunicação para o apóstolo Paulo. Então ele trazia ali todos os dilemas, as situações, as circunstâncias, também os momentos alegres, também os momentos felizes, festivos daquela igreja. E assim o apóstolo Paulo tinha uma noção, tinha iluminado ali pelo Espírito Santo para trazer estas mensagens à igreja de Filipos e também trazer a minha vida e a sua vida. Versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E esta é uma palavra para nós, é uma palavra que o Senhor supre todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas financeiras, de qualquer natureza. O Senhor supre todas as nossas necessidades, e Ele é o dono do ouro, e Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas, porque Ele diz, segundo a sua riqueza, segundo a sua soberania, segundo a sua grandiosidade, conforme nós lemos no Salmo 139, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua sabedoria, a sua soberania diante das nossas vidas. E finalizando, irmãos, ele exorta aqueles irmãos: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, um outro personagem. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que Deus assim esteja nos abençoando, que Deus assim esteja nos fortalecendo através do estudo desta carta, uma carta muito rica, uma carta muito poderosa para as nossas vidas, que exorta a igreja do Senhor Jesus. Amém?